Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Meu nome é Pablo Vieira e sejam bem-vindos a este canal que tem como objetivo trazer informação de forma direta, simples sobre gestão financeira pessoal e também para você que quer iniciar na profissão de day trade. Sabia que é possível estudar no gráfico algumas regiões onde o preço tende a ir ou regiões que o preço sente dificuldade? Pois é, sabendo dessas regiões você aumenta a probabilidade de lucrar ainda mais nas suas operações. Te interessa? Então vamos lá. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o que são topos e fundos, suportes e resistências e como marcar elas no gráfico. Então vamos lá pessoal, vamos fazer as nossas marcações, vamos entender o que são topos e fundos, o que são suporte e resistências e as marcações, como é que a gente faz dentro do gráfico para a gente ter essa noção de até onde o preço pode ir ou até onde que a gente tem que se preocupar quando o preço chegar lá ou quando a gente for entrar em alguma operação. Então vamos lá. Então primeiro a gente vai entender, pessoal, o que são topos e fundos. Então a gente pode entender que o preço está subindo. Simples, né? Olha para o gráfico e entende que o preço está indo para cima. Ok. Mas o que tecnicamente define que é uma tendência de alta, né? Simplesmente porque o preço ele faz topos e fundos maiores do que os anteriores, né? Então imagina que o preço ele está aqui embaixo, ele faz esse movimento para cima. Então eu tenho um fundo e tenho um topo, né? E aí quando ele começa a fazer repetidamente estes movimentos, então ele faz um fundo mais alto do que o anterior e um topo mais alto do que o anterior, isso já é uma tendência de alta, né? E esses aqui são topos e o mercado ele acontece dessa forma. Se ele pega uma tendência de alta, ele vai repetir esses movimentos várias vezes. Então ele vai fazer uma escadinha aqui, né? Então ele tem um momento de disparo, e aí ele tem um momento de correção do preço, que a gente chama de retorno, de pullback, e aí ele dispara de novo, e ele vai criando topos e fundos. Fundo, topo. Fundo mais alto do que o anterior, topo mais alto do que o anterior, e assim sucessivamente, né? E aí quando a gente fala de venda, na parte da venda, da queda do preço, acontece da mesma forma. Olha só, o preço estava aqui em cima, e aí ele faz topos e fundos mais baixos. Então eu tenho um topo, preço caiu, fez um fundo, aí ele fez um topinho aqui, aí ele caiu bastante, fez um fundo, aí ele fez um topinho aqui, aí ele caiu mais, fez um fundo, fez um topinho aqui, e aí ele caiu mais, até aqui. Tá? Então, topos e fundos mais baixos. Topo, fundo. Topo, mais baixo do que o anterior, fundo, mais baixo do que o anterior. E ele fica nesse movimento. Então no mercado a gente consegue ver no preço esses movimentos, tá? Então fica muito visível de entender que o preço ele está numa tendência ou de baixa ou de alta. Ele começa a fazer esses movimentos repetidamente. Então você vê que ele faz esses movimentos para baixo quando é uma tendência de baixa. Quando é uma tendência de alta, ele faz o mesmo movimento, só que para cima, tá? Então você vê que ele sobe, desce, a mesma coisa. Esses são os topos e fundos, tá? Simplesmente assim, tá? Então, quando disserem para você, quando você está numa operação que você quer entrar comprado, então falam para você, você nunca compra topo. Então é isso, quando o preço estiver aqui em cima, não é o melhor momento para você comprar. Você tem que esperar ele fazer esse retorno, esse pullback. Quando ele chegar nessas regiões aqui, aí você compra para pegar essa pernada aqui, entendeu? Até numa próxima alta, um próximo topo, onde ele vai fazer o pullback de novo, tá? Então a gente compra barato e vende caro. Da mesma forma, quando a gente fala de venda, vem da mesma coisa. Então a gente pega o ativo que está caro, vende. Ele vai desvalorizar. Quando ele estiver barato, a gente compra esse ativo, tá? Então a gente larga a posição, tá? Para vocês entenderem melhor. E aí ele vai fazer o retorno, a correção do preço. A gente pode esperar um gatilho de entrada aqui, vender de novo para surfar mais essa quedinha e largar a posição quando ele estiver mais barato. A mesma coisa.
Agora vamos ver o que são suportes e resistências. Então, mudando aqui o meu gráfico para 15 minutos, que é o tempo gráfico que eu gosto de trabalhar para marcar suportes e resistências. Tá? Então, eu inicio todo dia que eu entro no mercado, antes de operar, eu inicio fazendo essas marcações. Então, eu leio o gráfico sempre da direita para a esquerda, olhando sempre os pontos de interesse. O que são pontos de interesse? São momentos no gráfico que apareceram compradores ou vendedores. Momentos onde o preço estava subindo muito, por exemplo, numa tendência de alta, e aí ele reverteu, e aí ele começou a cair. Então, aquele momento onde ele parou de subir e começou a cair, é um ponto de interesse de vendedores. Da mesma forma, quando a gente está em tendência de queda, e aí chega num ponto onde ele sobe muito. Então ele parou de cair e começou a subir muito. É um ponto onde tem muito interesse comprador. Eu vou mostrar isso aqui no gráfico. Por exemplo, a gente olha sempre da direita do gráfico para a esquerda. A gente sempre olha o presente primeiro, e aí a gente vai consultar o passado para entender se tem algum ponto de atenção, tá? Mas a gente sempre foca no presente. Então o preço hoje está aqui. Pelo gráfico de 15 minutos, o preço está nessas regiões. E aí, olhando para a esquerda, vamos marcar as nossas resistências. Onde, neste ponto, que o preço ele sentiu uma pressão muito forte vendedora, onde ele caiu muito, nessa região, né? O preço ele estava vindo numa alta, chegou nessas regiões aqui, ele tocou a primeira vez, tocou uma vez, caiu um pouquinho, tocou a segunda vez e aí desabou. Aí ele veio parar aqui, muito. Então este ponto aqui é um ponto de interesse vendedor. Então este é o primeiro ponto, a primeira resistência que eu vou marcar. E aí só pelo falar o conceito de resistência é quando o preço ele está subindo muito e aí ele encontra alguma coisa que ele não consegue passar daquela região. Ele pode encontrar essa região, bater e voltar muito forte, ou ele pode encontrar essa região e testar várias vezes e não conseguir romper, ou testar várias vezes e aí por fim romper. Mas antes de romper, ela mostrou ali que é uma região onde tem uma certa dificuldade para o preço avançar. Tá? Isso é uma resistência. O preço está vindo de baixo, está vindo comprado, subindo, encontra uma região, e essa região é de muito interesse vendedor, né, de vendedores, e aí eles não, pelo interesse dos vendedores, eles começam a vender muito, e o preço não consegue avançar, e compradores não têm toda essa força que tinha para subir ainda mais, entendeu? Então, neste momento aqui, é o momento onde vendedores apareceram. Essa seria a nossa primeira marcação. Aí eu marco desse jeito, tá? E aí depois desse ponto, aonde mais para cima que o preço tocou e caiu bastante. Então eu venho olhando aqui. Então o preço ele veio muito forte daqui, ó, e tocou nessa região aqui e caiu. Então este é o momento onde eu marcaria como uma próxima resistência, neste ponto aqui, onde ele tocou e caiu. Então, olhando o gráfico da direita para a esquerda, nossos pontos de resistências estão marcados dentro do gráfico. Só que para baixo a gente tem que olhar também. E aí para baixo são os suportes. Suporte quer dizer o quê? Que alguma coisa que caia, né, e a gente segura, a gente está suportando aquela coisa. No mercado é o mesmo conceito. O preço ele vem caindo, ele cai muito e alguma coisa vai suportar ele, né? E que é um monte de fatores que influenciam, principalmente o interesse de compradores nessa região. Então, o preço ele caiu dessa região aqui, caiu forte, ele vem caindo, e aí neste momento aqui ele encontra um suporte, um interesse de compradores que bateu aqui e subiu. Aí compradores tentaram novamente, não conseguiu, tentaram mais uma vez, abaixou um pouquinho aqui, mas ainda está nestas regiões. Ele sobe, cai novamente, ele ainda não consegue passar dessas regiões e agora ele está subindo muito. Então, este ponto aqui é um ponto de interesse de compradores e muito forte, porque essa queda aqui é uma queda muito forte, né? Chegou aqui, ele parou uma vez, segunda vez, aqui a gente sempre considera que é uma região, tá?
Então, não é porque o preço parou aqui que eu só vou considerar que é um suporte quando o preço pingar nessa mesma linha aqui. Não, tá? É uma região, porque não tem um ponto exato, mas tem uma região onde a gente tem que se preocupar. Então, imagina que seria uma região assim, ó. Tá? Então, tanto um pouquinho para cima, tanto um pouquinho para baixo. Então, ele ficou aqui nessa região, depois para subir. Da mesma forma para resistência, tá? Então, não é essa linha, mas a gente marca como essa linha para ter uma noção. Mas a partir dessas regiões aqui, ó, já são regiões onde a gente tem que ficar preocupado, porque aqui tem muita força vendedora, tá? Então, quando o preço estiver chegando aqui, a gente tem que pensar no que a gente vai fazer, né? Qual que é a estratégia? É de realizar, né? Liquidar nossas operações, largar a operação, fazer uma parcial e pagar para ver com o restante, né? Ou pagar para ver com toda a mão, né? Com a mão cheia para ver o que vai acontecer. Isso vai depender muito de como o trade vai evoluir, né? Como que ele vai chegar lá? Ele vai chegar numa pancada só, né? Ou ele vai chegar em pequenos candles, né, até chegar aqui. Então isso vai depender muito do seu operacional e de como o preço está se comportando naquele momento, tá? Então a gente vai marcar aqui os nossos suportes, olhando da direita para a esquerda, qual que é o outro ponto, o próximo ponto que teve algum interesse de compradores. Aqui eu já até posso marcar, ó, que eu estou olhando pelo gráfico de 15 minutos, que é um gráfico mais lento, né, em um período maior. Esse ponto aqui eu já posso até marcar, né? O preço veio, bateu, aqui ele ficou e está subindo de novo. Beleza, vou marcar aqui. E aí, qual que seria o próximo ponto, né? Olha, veja que o preço está vindo devagarinho aqui, ó, em pequenos candles, e chega neste momento aqui, ele tenta cair muito forte, ó, e acaba perdendo força. Ele perde força e compradores, tá vendo? Ele começa a eliminar o candle, que uma vez era... que ele foi, esse candle aqui, ele foi um dia, ele foi totalmente vermelho, até aqui. E aí agora, né, e depois de um tempo, compradores apareceram e acabaram eliminando aqui a força vendedora. Então, este ponto aqui é um ponto para tomar cuidado. É um ponto que eu vou marcar também no gráfico. E aí, além disso aqui, a gente tem esse suporte, que é aquele suporte que a gente fez o exercício de entender o que aconteceu aqui. Aí eu marco este próximo aqui, ó, que é o ponto mais próximo de interesse compradores, tá? E lembrando que é uma região. Então, quando o preço estiver chegando nessas regiões, o preço estiver aqui, vindo aqui, nessas regiões aqui, eu já tenho que ficar alerta para entender o que eu faço quando o preço estiver aqui, tá? E aí, pessoal, depois de eu ter marcado aqui nos 15 minutos, eu vou descendo o tempo gráfico para ajustar. Então eu vou para os 5 minutos e olho onde é que está posicionado as marcações, né? Então lembra que é uma região e não uma linha? Então eu posiciono aqui no corpo do candle, né, desses candles aqui, para ter uma noção de um espaço onde eu possa entender que, puxa, ele está chegando perto de um ponto que é interessante para compradores nesse caso. Então eu deixo dessa forma. Aqui também, aqui eu deixo no corpo do candle, não no fim do pavio, mas no corpo do candle aqui, ó, a marcação para eu entender. Aqui já está bem justo, tá? Então não tenho o que fazer. Aí, voltando um pouquinho para a gente olhar as resistências, elas já estão marcadinhas justas aqui, aqueles dois picos que o preço sentiu bastante dificuldade de romper e não fez. E aqui que é o histórico mesmo, onde teve essa briga, esse rally bem grande aqui, ó, que foi bem bacana, onde o preço tentou romper aqui, ele não conseguiu, brigou aqui mais uma vez, não conseguiu, tentou aqui e não foi, e caiu e está lá embaixo agora, tá? Então este é um ponto de bastante interesse vendedor, e quando o preço estiver chegando lá, a gente vai tomar um cuidado, tá? Ok, outro ponto que vocês têm que ter a noção e a preocupação é que as marcações, elas nunca cortam o gráfico. O que é isso, Pablo? É o seguinte, lembra que eu falei que as marcações a gente faz sempre da direita para a esquerda? Pois bem, então a gente está olhando aqui, da direita para a esquerda, e aí imagina que aqui você
tivesse entendido que fosse um ponto de interesse vendedor. Ó, Pablo, o preço bateu aqui e caiu muito. E aqui também, ó. Então essa daqui é uma região vendedora. Né? Eu posso entender assim, Pablo? Não, não pode. Tá? Esse ponto e esse ponto aqui, eles já não valem mais. Mas por que não vale mais? Uma vez que o preço ele supera essas regiões, a gente descarta isso no passado. A gente tem que se focar no presente. A gente analisa o gráfico sempre do presente e consulta o passado para entender esses pontos de interesse para a gente ficar alerta. Mas quem vai te falar o que você tem que fazer ou não é o presente. O que o preço está fazendo agora? É isso, ele está subindo. Tá? Então, neste caso aqui, a gente encontra algum movimento, algum gatilho para comprar. Tá? Porque ele está subindo, ele não está caindo. Então a gente está seguindo a maioria. E a maioria hoje é compradora, tá? O passado serve para a gente consultar para ver se tem algum ponto onde a gente tem que ter alguma tensão maior, tá? E essa tensão é o seguinte. Então, no passado, esse momento aqui, esse momento sim, ele foi uma resistência, né? Se o preço estivesse neste momento aqui, ó, aqui, imagina que o preço está agora brigando aqui, né? Este é o momento. A gente está em 18 horas e 11 minutos e o preço estivesse aqui. Beleza, esse daqui seria uma resistência, esse aqui também, um ponto de interesse onde a gente ia marcar. Só que, né, se passou, né, e aí, ó, no dia de hoje, o preço, ele eliminou essa parte, né, este momento aqui. Ele já superou, neste momento do dia, aqui, ele eliminou essas possibilidades aqui. Então, este aqui não existe mais. Isso aqui não interessa para a gente mais. Porque o preço já superou. Vendedores já não sentiram tanto interesse nesta região. Né? Então, compradores acabaram rompendo. Então, a gente não considera estes caras. E aí que vem essa questão de não cortar o gráfico. Tá? Então, a gente olha sempre da direita para a esquerda, para a gente fazer a marcação, e a gente vai caçando quais são. Tá vendo? Estou olhando por fora, né? Aí eu vou olhar por cima aqui, ó. Tá? No meio, como o preço já superou, eu não olho nada. Então, fazer o corte no gráfico é eu considerar esse cara aqui e marcar aqui. Putz, eu cortei aqui, ó. Aí eu marquei esse cara aqui porque eu entendo, mas ele está cortando o meu gráfico atual, que é isso aqui que manda agora. Né, e está passando no meio do gráfico. Então não tem que eu fazer isso, porque o preço já superou. Tá? Compradores, vendedores já não sentiram tanto interesse nesse momento aqui. Tá? Então quando a gente fala para não cortar o gráfico, é isso. Tá? Você tem que olhar este momento aqui, que você acha que é um suporte, mas esse suporte aqui, ele já foi superado aqui. Ó. Ele foi um suporte bom, ele parou uma boa queda. Mas aqui ele já perdeu a validade. Quando ele passou aqui já era, acabou. Tá? Então quem conta agora seria esse, né? Porque parou essa queda aqui. Aí o preço ficou brigando aqui e aqui também perdeu. Aqui ele já perdeu de novo, né? Ele vem aqui, ó. Quem está mandando agora? Quem é o suporte mais forte? É esse daqui. Quando o preço chegar aqui e romper, esse aqui acabou também. Tá? Então por isso que não se corta gráfico. Tá? A gente não corta o presente, o movimento presente, olhando o futuro para dizer que aquela é uma região de interesse ou não. Já foi superado. Tá? Então, marcando esse suporte e resistência, pessoal, vocês vão entender que quando o preço estiver próximo dessas regiões, né, o preço está subindo aqui, a gente já marcou essa região aqui. Quando o preço chegar neste momento aqui, você vai entender que no passado o preço tocou e caiu muito. Então eu tenho que ter atenção para saber como é que o preço está chegando nessa região. Ele está chegando numa porrada só, né? Ele está chegando em pequenos candles. Como é que ele está chegando? E isso vai ajudar você no seu operacional para entender, né, qual que é a atitude que você tem que tomar quando o preço chegar nesse momento. Se você vai encerrar a sua operação, né, liquidar, né, largar a sua operação, realizar neste momento, vai fazer uma parcial e tentar levar, né, ver o que acontece, o comportamento do preço, se ele sobe ou ele desce, e aí você vai decidir por
encerrar totalmente a sua posição, ou você vai pagar para ver de fato, né? Não vai fazer nenhuma parcial e esperar ver qual que é o comportamento, porque você espera que o preço chegue neste momento aqui. Mas tudo vai dentro do seu operacional, da sua experiência, de como que o preço chega nessas regiões, tá? Mas ela vai te dar esse suporte, essas regiões bem marcadas, ela vai te dar um apoio para você ficar tranquilo quando você entrar numa operação, para entender o potencial que tem aquela operação, né? Entendendo que possivelmente ele pode chegar nessas regiões, né? E aí você pode lucrar mais, né? Pode te ajudar a não encerrar tão cedo a sua operação. Ok, pessoal? Então esta é a nossa aula de hoje, falando sobre suportes e resistências, né, que são as áreas de interesses compradores, vendedores, né? Resistência é a parte onde compradores atuaram fortemente e chegaram numa posição, né, um ponto no gráfico do preço que eles não conseguiram passar daquela região, e vendedores apareceram e colocaram o preço para baixo, ou suporte, que é o inverso, né, vendedores vinham muito forte e aí num certo ponto do gráfico compradores apareceram para reverter o movimento do preço. Topos e fundos, e o que você pode fazer, né, quando você entrar numa operação, não ficar tão impaciente ou com medo, ou o que eu faço agora que eu entrei numa operação. Você já sabe que tem aqueles pontos de interesse onde possivelmente o preço pode ir até lá. Ou, quando tem esses pontos de interesse, você também tem que ficar muito atento, né? Por exemplo, aqui é um ponto de interesse vendedor. Quando o preço estiver neste momento aqui, né, e te mostrar um gatilho muito bom de entrada, você tem que pensar duas vezes se você vai fazer uma compra, por exemplo, neste caso, né? Deixou um martelinho aqui e aí você vai comprar nestas regiões. Uma região onde teve no passado muito interesse vendedor, né? Então é uma coisa que você tem que se preocupar, né? Então você pode até entrar, mas já sabendo dos riscos, tá? Então não é que existe uma proibição de você fazer o trade nessas condições, não. Mas você já sabe que aqui no passado vendedores apareceram muito forte, e quando o preço estiver aqui e te der um gatilho de entrada, né, seja por mais bonito que esteja, você tem que entrar, mas se você for entrar, tem que entrar com muita atenção, tá? Porque você pode tomar uma invertida por causa do passado. Ok? Então essas são as dicas de hoje, espero que tenham gostado das dicas, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, eu vou estar trazendo semanalmente várias dicas, vários vídeos, espero que estejam contribuindo para vocês serem mais lucrativos no mercado, ou pelo menos entenderem um pouco mais como que o mercado se comporta. E é isso, pessoal, espero que gostem, nos vemos no próximo vídeo, muito obrigado!